Qual a principal diferença do Evangelho segundo escreveu João para os demais evangelhos como Mateus, Marcos e Lucas? Qual a verdade central, a doutrina, né, central ensinada pelo evangelista João no seu livro? E qual é o peso da expressão que ele usa, né? E o verbo se fez carne. O que essa frase carrega em si de tão importante para a vida cristã, para o cristianismo? Então eu quero nessa manhã tratar sobre temas como esse e vários outros temas que nós vamos abordar e esclarecer dentro da primeira aula do segundo trimestre de 2025. Se prepare porque esse trimestre está maravilhoso, vai tratar muito sobre assuntos espirituais da vida cristã, do cotidiano, né, da regeneração, temas importantes para a doutrina da salvação. A gente acabou de encerrar aí um trimestre muito bom também, que foi escrito pelo pastor Ezequias Soares, onde nós tratamos sobre em defesa da fé cristã, e esse trimestre estava maravilhoso, vários temas abordados, inclusive um dos temas trata sobre esse tema de hoje, que é o tema da primeira lição desse trimestre. Então, se prepare, vamos estar juntos aí aprendendo a palavra de Deus e mergulhando profundamente naquilo que Deus tem reservado para nós. Então, antes de você começar a estudar essa aula, dá aquele joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário, é muito importante que você comente aí, né? Dê um like ou até um dislike também, não importa. Você participando, dando o seu feedback é bom para que nós possamos aprender sempre aqui a palavra de Deus. Então vamos para a nossa primeira aula nesse segundo trimestre de 2025. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, esse é o nosso canal para juntos a gente estudar a palavra de Deus. A nossa primeira aula de hoje fala sobre o verbo que se tornou em carne, e ela faz parte de um conjunto de 13 revistas, de 13 aulas que estão dentro do trimestre O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa revista está sendo escrita, né, foi escrita pelo pastor Elienay Cabral, um excelente escritor, um excelente homem de Deus, dispensa comentário aqui. Ele que tem uma bagagem, uma profundidade muito grande, ministerial. Inclusive eu preparei uma lição, uma aula introdutória para esse evangelho segundo escreveu João e coloquei aqui no nosso canal, você pode entrar lá, dar uma conferida. É um videozinho curto, mas dando algumas introduções necessárias para este livro. É muito bom que você tenha um apanhado, um apanhado geral da aula, né, tendo um conhecimento prévio de como vai ser as 13 lições, porque às vezes o professor comete um erro de não se aprofundar inteiramente na revista para começar a dar cada aula separadamente. E às vezes ele acaba antecipando assuntos, mergulhando demais, tentando explicar demais alguns assuntos que será explicado mais à frente, ou deixando de explicar, pensando que mais à frente o tema vai abordar sobre isso. Então é muito bom que o professor esteja sempre pronto a entender toda a aula daquele dia, como também ter uma visão panorâmica de toda a revista, para que ele saiba quando cada assunto será tratado. E aí ele vai poder, dentro da aula, a depender do tema que ele estiver tratando, dizer, ó, esse assunto aqui a gente vai explorar um pouco mais numa aula específica, e aí ele não fica mastigando demais um assunto ali, debatendo muito o assunto, e aí acaba ficando com a aula repetitiva, as futuras aulas repetitivas. Às vezes acontece isso e é bom que você se prepare. Então preparamos uma aula só para isso, é uma aula pequenininha, uma introdução, dando um apanhado sobre quem é o escritor da revista, quem é o evangelista João e também quais são os 13 temas e dando um resumo, né, uma forma prática ali de dizer um resumo de cada aula que será ministrada. Mas vamos lá. Nós temos aqui nessa primeira aula o texto áureo da nossa lição, que dizem que é a pérola, né? A joia rara do texto, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática vai dizer que o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores, para resgatar os homens dos seus pecados e das suas iniquidades. A leitura bíblica em classe está baseada em João capítulo 1, verso 1 até o verso 14. É muito importante
que você que vai ministrar a aula, ou você que vai estudar a aula, não importa, é muito importante que você mergulhe no texto principal, dê uma lida em todo o texto. Afinal de contas, a revista vai tratar sobre esse texto. Esse é o texto base para o desenvolvimento da lição. Então você precisa ter uma lida, mergulhar no texto, ler uma versão diferente, para que você possa compreender. E essa revista, ela tem pelo menos 3 objetivos para que seja alcançado ao final da aula. Quais são os 3 primeiros objetivos, né? Os 3 principais objetivos. Primeiro é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Veja que a revista ela está usando essa expressão, Evangelho de João. Mas eu quero que você saiba que o Evangelho ele não é de João. O Evangelho ele é de Jesus Cristo. Apesar que a própria revista e vários outros escritores renomados usam a expressão Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, mas a gente sabe que o Evangelho foi escrito segundo eles, porém o Evangelho é de Jesus. Então, quando eu usar aqui essa expressão durante a aula, né, Evangelho de João, então não fique espantado não, porque já é a própria revista está tratando assim, e às vezes a gente acaba pelo vício de linguagem, força do hábito, repetindo da mesma forma. E outros escritores também sempre citaram, e a forma de falar, essa forma de dizer, não vai mudar a essência daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sabe, e eu quero a sua compreensão para isso. Então, estou apresentando de acordo com como está na lição. Primeiro, apresentar essas informações introdutórias, esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus, mostrar isso para você, como é que ele é o Verbo encarnado, como isso se deu, como isso aconteceu. E terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Então você vai estar dentro da Bíblia, aquilo que a palavra de Deus fala, como foi que esse Verbo se manifestou e habitou entre nós. Então, prepare o seu coração, pois essa jornada será transformadora, será uma jornada de aprendizado, de mergulhar dentro da palavra e ter uma vida transformada pela palavra, pela ação do Espírito Santo, tá bom? Então vamos de aula, vamos para a nossa introdução. Na nossa introdução de hoje, diferente dos outros 3 evangelhos, conhecidos como sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João ele apresenta um olhar singular, algo diferente. Veja que dos 4 evangelhos, João ele é diferente dos outros 4 evangelistas. Os outros evangelistas, eles têm uma visão mais de Jesus como um Jesus, eu diria assim, apresentar o Jesus do reino, né? O reino de Deus, as curas, os milagres, parábolas. Então, eles se concentram em outras áreas do ministério de Jesus. Enquanto que João é um dos livros mais teológicos, eu poderia dizer, do Novo Testamento. Inclusive, há alguns teólogos que acreditam que se sumisse todo o Novo Testamento e só sobrasse o Evangelho de João, já seria suficiente para o homem conhecer o amor de Deus, a salvação de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. E há quem diga, né, de outras cartas também que tem essa mesma relevância, esse mesmo peso, mas o evangelista João é fundamental para a vida cristã. Não quer dizer que os outros evangelhos não têm o seu peso, a sua relevância e a sua importância. Cada um tem, mas cada um teve prioridades ou visão diferente, porque Jesus queria assim, para que fosse completa toda a obra, toda a mensagem do evangelho. Porém, cada um tem visões diferentes. Então, veja, por exemplo, que esse estudo nos conduzirá a uma jornada de descoberta. Nós vamos aprender um pouco, né, na área teológica, na área histórica, na área espiritual. O estudo vai abordar a estrutura do livro, a estrutura, né, do próprio texto, das doutrinas, a autoria de quem foi que escreveu, propósitos pelo qual ele escreveu e a singularidade na narrativa inspirada pelo Espírito Santo. São assuntos como esse que nós vamos estar mergulhando nesse livro. Então vamos ao nosso primeiro ponto. A nossa revista está dividida em 3 pontos e o nosso primeiro ponto vai falar sobre o Evangelho de João, como eu disse a princípio, né? O Evangelho segundo escreveu João. Então vamos lá. Primeiro, sobre a autoria e data. Qual é a identidade do autor? Quem foi o autor do Evangelho segundo escreveu João? O pastor Antônio Gilberto, ele diz que a tradição é unânime, né? Tanto da igreja como a tradição primitiva, a tradição da igreja e a igreja primitiva,
atribuir a autoria do quarto evangelho ao apóstolo João, o discípulo amado. Isso está no livro do pastor Antônio Gilberto. Através dos séculos, ele vai dizer que a tradição e tanto a igreja primitiva, de forma unânime, reconhecia João como o autor deste livro. E nós temos alguns escritos, alguns detalhes que vai levar a entender essa questão. Veja, por exemplo, que João, esse João aqui, ele era pescador, junto com seu irmão Tiago, são os filhos de Zebedeu, e eles ganharam até aquele apelidozinho lá, né, um apelido dado por Jesus como filhos do trovão. Alguns dizem que eles eram de muito ímpeto, aqueles homens bravos, valentes, né, antes de alcançar a salvação, mas a graça de Deus alcançou esses homens, transformando ele no discípulo, no apóstolo do amor, ou discípulo amado. Marcos capítulo 3, verso 17, resiste essa expressão, filho do trovão. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Veja que João, ele esteve presente em momentos cruciais, em momentos importantes da vida de Jesus. Ele esteve, por exemplo, testemunhando ali a questão da transfiguração em Marcos ou Mateus capítulo 17, verso de número 9, e também esteve presente no Getsêmani, naquele momento de agonia que Jesus estava vivendo, ele também esteve presente. Mateus capítulo 26, verso 36 a 46, no momento da ressurreição, se não me falha a memória, da filha de Jairo, ele também estava presente. Jesus chamava apenas dos 12, 3 discípulos para estar mais próximo em algumas ocasiões que ele viveu, e João fazia parte desse ciclo. O irmão dele, Tiago, ele é aquele que foi assassinado, né, por Herodes, morto por Herodes, que é o primeiro mártir, um dos primeiros mártires da história da igreja, em Atos capítulo 12, e Pedro fica preso para morrer no outro dia, mas há um livramento e Pedro acaba assim por não morrer naquele dia, né? Então você percebe que João está bem envolvido com a área do evangelho, ele é o escritor tanto do evangelho como também das epístolas e também do livro do Apocalipse. Então Deus usou ele de forma muito grande, muito ampla, para escrever um conteúdo muito vasto. E ele também é identificado como discípulo amado. Está em João capítulo 21, verso 20 e 24. Veja que o texto vai dizer que quando Pedro se virou, ele viu o discípulo a quem Jesus amava e o seguia. E depois, no verso 24, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, veja que o próprio texto traz uma informação de que possivelmente quem escreveu esse evangelho foi o próprio João, o apóstolo do amor ou discípulo amado. A tradição concorda com isso e a gente recebe muito bem que foi o próprio João. Não há um registro mais profundo, mais preciso, eu, João, estou escrevendo, não há um registro dessa forma. Temos aí os pais da igreja dizendo, a tradição, a igreja primitiva e esse próprio registro identificando que é ele que é o autor deste livro. O Evangelho de João, com sua ênfase na divindade de Cristo e seu testemunho ocular, reflete a profunda intimidade que o apóstolo tinha com o seu Senhor. Então, Stellan Horton diz isso na teologia sistemática com a perspectiva pentecostal. Isso revela intimidade, o quanto Jesus era próximo de João, aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. Um evangelho profundamente teológico e profundamente espiritual. Agora vem a segunda parte ainda desse ponto, desse subponto, né? Quando e onde foi escrito esse livro? Segundo os estudiosos, eles indicam, né, que este livro foi escrito por volta dos anos 80 a 90. Mike Pillman, vai desculpando aí o meu inglês, né? Mas o Mike Pillman, ele, naquele livro dele, né, um livro muito conhecido, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, ele diz também que a datação do Evangelho nos anos 80 e 90 tem base e se encaixa perfeitamente com o desenvolvimento da cristologia primitiva, pois naquela época havia uma necessidade de afirmar a divindade de Cristo diante das heresias emergentes, das heresias que estavam surgindo naquele tempo. Então, ele diz que se encaixa perfeitamente, não há nenhuma dificuldade de agregar que foi nessa data dos anos 80 a 90 depois de Cristo
que João tenha escrito esse livro, porque naquela época já estava surgindo ali movimentos discordando da doutrina, discordando da cristologia, né, do ensino acerca de Cristo, defendendo que a matéria não servia para nada, como o caso dos agnósticos, e de que Jesus jamais poderia ter vivido a matéria, porque senão ele era um homem comum, como todos os outros, jamais teria conseguido exercer a divindade, é o que alega os agnósticos, e você percebe que João tenta justamente no seu livro combater esses detalhes, né? Eles diziam, por exemplo, que Jesus não veio em carne, e João vai defender justamente que veio em carne. Ele vai dizer que o Espírito Santo se apoderou, né, de Jesus num certo momento, e ali veio Cristo, depois deixou novamente a matéria para que a matéria pudesse morrer. E João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, você percebe aí que João, ele está defendendo uma doutrina, defendendo princípios, e ele é muito mais teológico do que os outros por causa dessa questão, porque ele foi escrito bem depois, quando já começou a surgir esses movimentos, então ele escreveu já para refutar essas questões. João, provavelmente, ele residia em Éfeso, e escreveu com a finalidade de fortalecer a fé da igreja e revelar a verdadeira identidade de Jesus, e combatendo heresias que negavam a sua divindade, heresias que estavam surgindo naquele momento. Os outros evangelhos, ao contrário dos outros, que são os sinóticos, né, eles foram escritos bem mais cedo, talvez aí anos 50 a 70 depois de Cristo, bem antes do de João. Já João apresenta uma teologia mais desenvolvida, com o propósito claro de aprofundar a compreensão sobre quem realmente Jesus é. O nosso segundo subponto vai falar sobre o propósito do evangelho segundo escreveu João. Por que João escreveu esse evangelho? Ele mesmo responde em João capítulo 20, verso 31. Ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então você percebe aqui que João escreve com um objetivo. E esse propósito que ele está escrevendo, ele já coloca aqui no seu livro. Estou escrevendo esse livro para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenha vida em seu nome. Nós vamos dividir esse versículo em 3 partes para você compreender o propósito do livro. Vai ficar muito fácil você fazer isso também na escola bíblica dominical. Veja, por exemplo, que o pastor Ezequiel Soares vai dizer, diz que essa declaração de João 20:31 é um convite à fé salvadora em Jesus Cristo, o centro da mensagem do evangelho que traz o seu nome. Cláudio Honor de Andrade vai dizer o seguinte: o propósito primordial de João é levar os seus eleitores a crer em Jesus como Filho de Deus, para que por meio da fé eles experimentem a vida eterna. Então, nós podemos dividir isso aqui em 3 partes para que você possa compreender. Este não é um simples livro biográfico, mas uma obra cuidadosamente elaborada para conduzir seus eleitores em fé ou a fé em Cristo. Não é fé na fé, não é salvo por meio da sua fé, crendo na sua própria fé. Tem gente que ensina fé na fé. Não, é fé em Cristo. Cristo é que é o centro da mensagem do Evangelho segundo escreveu João, e é o centro da mensagem de toda a Bíblia Sagrada, de toda a palavra de Deus. Então o Evangelho ele começa com um prólogo majestoso, começa lá no capítulo 1, do verso 1 a 14, apresentando Jesus como o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne, trazendo à humanidade a revelação divina, quem é esse Cristo. Veja que Ralph Higgs, ele diz assim, que vemos na encarnação, né, em João 1,14, um ponto culminante da revelação divina, onde a palavra se torna carne e habita entre nós. Então, se nós dividirmos esse versículo que estamos falando aqui, do capítulo 20, verso 31, né, o capítulo 20, o verso 31, você vai perceber que João está dividindo o propósito do seu livro, pelo menos em 3 partes. Qual é a primeira parte? Revelar a identidade divina de Jesus. Ele está dizendo que escreveu esse livro para que você possa crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, ele vai ter que revelar essa identidade, ele vai ter que mostrar isso para você. Ele vai mostrar, por exemplo, que Jesus é o Verbo eterno, Criador de todas as coisas. Quando você lê João capítulo 1,
do verso 1 até o verso de número 5, gente, é uma profundidade do que João vai fazer aqui. Ele vai dizer, por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você percebe que João, ele está revelando quem é o Filho de Deus. E aí ele está dizendo, eu escrevi essas coisas para vocês, para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, se ele quer que você creia que Jesus é o Filho de Deus, ele primeiro começa a revelar essa identidade. Quem é esse filho? Quem é essa pessoa que ele quer que você creia? Então, ele está revelando a divindade de Jesus. Segundo, ele revela com a intenção de levar os seus leitores à fé em Cristo. E aí João começa a usar sinais e discursos profundos para demonstrar que Jesus é o Messias prometido. Veja que coisa maravilhosa. Quando você lê o Evangelho de João, você vai se deparar com sinais. Há um estudo, né, que a gente ministra falando sobre os 7 sinais do evangelista, né, ou do Evangelho segundo escreveu João. Esses 7 sinais que ele apresenta são 7 milagres que aconteceram no ministério de Jesus e João apresenta como sinais. E por quê? E qual a diferença de um sinal para um milagre? O sinal já está dizendo tudo, ele está sinalizando, apontando para alguma coisa. Igualmente você pega, por exemplo, você está indo para uma cidade, a placa dizendo a distância que aquela cidade está. Quando você chega num cruzamento, aí tem uma placa também dizendo, ó, dobre aqui, vira para cá, permaneça. Então essas placas são sinais, sinalizando, apontando para uma direção. Acontece a mesma coisa no Evangelho segundo escreveu João, quando ele aponta vários milagres indicando que Jesus é o Messias. Por exemplo, a transformação da água em vinho. Na presença de todas as pessoas, os convidados ficaram sabendo daquele ato quando ele fez ali em Caná da Galileia. Imagine aí a sinalização de que ali estava o Cristo. Quando ele andou sobre as águas na presença dos seus discípulos, quando ele multiplicou pães e peixe. Então, cada um daqueles milagres são 7 sinais. Ele foi colocando literalmente, diretamente ali, para que as pessoas compreendessem que era o Cristo de quem ele estava falando. Então, eu espero que você esteja compreendendo até aqui. Então, eu disse a você que esse livro estaria dividido em 3 partes, e aí nós temos aqui a terceira parte, que é proporcionar a vida eterna aos que creem. Proporcionar a vida eterna aos que creem. Então ele está dividindo, dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, para que vocês creiam. Então, primeiro objetivo, né, ou primeira parte do objetivo, revelar que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, fazer você crer nesse Filho, né, levar você à crença de que ele é o Filho de Deus, para que você tenha a vida eterna. E aí João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 10:10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Então, diferente dos sinóticos que enfatizam o reino de Deus e os aspectos históricos da vida de Jesus, João, ele estrutura seu evangelho para demonstrar, né, claramente que Jesus é Deus encarnado, a única fonte de salvação da humanidade. Não há outro caminho, não há outro meio. Jesus é a fonte de salvação de todo aquele que nele crê. Eu espero que até aqui você tenha compreendido aquilo que estamos passando para você. Vamos lá ao nosso terceiro subponto do nosso primeiro ponto ainda, tá bom? A natureza de Jesus. O Evangelho de João é, sem dúvida, o mais teológico dos 4. Ele enfatiza não apenas a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade. Ou seja, João, ele não vai mostrar apenas o Jesus Deus, mas ele mostra Jesus também como homem, 100% Deus, 100% homem. Eu disse a você que na aula passada, no trimestre passado, nós ministramos uma matéria exclusivamente sobre isso, e foram 4 aulas, se não me engano, todas mergulhando diretamente na divindade de Cristo, mostrando ele como Filho de Deus, mostrando ele como a segunda pessoa da Trindade, mostrando ele 100% homem, 100% Deus. Então vale a pena recorrer a alguns estudos, algumas lições passadas, você pode conferir no vídeo ou na própria revista que você tem, para que você possa ficar mais aprofundado naquilo que você vai defender. Lógico que você não vai explicar
tudo como explicou na outra aula, porque aqui é só uma visão um pouco mais, eu diria assim, mais comprimida do assunto, né? Um pouco mais reduzida do assunto, mas vai dar para você entender. Por exemplo, João, ele vai mostrar Jesus como Deus e depois como homem. Eu vou mostrar aqui alguns textos para você entender. Desde o primeiro versículo, João declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então essa afirmação, ela ecoa perfeitamente com Gênesis capítulo 1, verso 1, deixando claro que Jesus não foi criado, mas sempre existiu com o Pai. Ele sempre esteve com o Pai, presente com o Pai. Veja que João apresenta Jesus como Criador. No verso de número 3 do capítulo 1, ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai apresentar Jesus como a luz do mundo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Está lá em João capítulo 8, verso de número 12. Isso aqui é apenas uma frase, mas ele vai mostrar de outras formas também. A própria encarnação de Deus, no verso 14, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então você percebe que ele está mostrando Jesus como Deus aqui. O David Bernard, ele vai dizendo na Unicidade de Deus, que é um livro que ele escreve, dizendo assim: as declarações de João sobre eu sou revela a sua identidade divina e a sua autoridade sobre todas as coisas. E João vai mostrar o eu sou aqui diversas vezes. João registra essas famosas declarações de Jesus, revelando a sua própria divindade, que é semelhante ao livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés perguntou o nome de Deus, e Deus disse para ele: diga para Faraó, eu sou, te enviou. Né? Eu sou aquele que existe por si só, sem precisar de outra força ou razão motora para a minha existência. Então Jesus está dizendo: eu sou. E aí João vai mostrar isso. Por exemplo, João capítulo 6, verso 35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é o sustento da vida espiritual. Ele é o sustento da nossa alma. Em João capítulo 8, verso 12, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele ilumina aqueles que estão em trevas. Em João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta, ou seja, eu sou a única entrada para a salvação. Quando você olha, por exemplo, em João capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: eu tenho poder sobre a morte, eu domino sobre a morte. Quando você lê João capítulo 14, verso 6, ele diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu sou a única esperança de redenção, a única esperança de salvação. Não tem outra fonte, não tem outro meio. E por último, ele diz em João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele é a fonte de vida e crescimento espiritual. Nessa expressão, eu sou a videira verdadeira, veja que Deus trata a nação de Israel como videira diversas vezes. Ele diz que plantou uma vinha para que ele pudesse buscar frutos e nela não encontrou. Então Israel, constantemente pelos profetas, é comparado como uma videira. E todo israelita se julgava da seguinte forma, dizendo que só havia salvação para quem estivesse neles, quem fosse descendente de Abraão, direto ali da linhagem de Israel. Qualquer outro estrangeiro ou um gentio que quisesse alcançar salvação tinha que se tornar israelita ou passar pelo processo de adesão dos ritos, guardar todos os mandamentos e se submeter às leis judaicas para ser admitido, para fazer parte, né, do segmento ali, para estar no meio dos judeus, e mesmo assim ainda tinha um certo preconceito, uma rejeição. E aí Jesus diz: ei, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim vai produzir fruto. Entendeu o peso de cada declaração dessa? Então, é porque a gente não tem como se aprofundar em cada uma delas, mas depois a gente, quem sabe, faz um vídeo só falando sobre esse assunto aqui no nosso canal. Mas vamos lá. Isso aqui é ele apresentando Jesus como Deus. Mas ele também apresenta Jesus como homem. Ao mesmo tempo, ele mostra a humanidade de Jesus. Ele diz que ele cansou. João capítulo 4, verso de número 6. Revelando o quê? A sua plena humanidade, mostrando que ele era homem, ele cansava, ele chorou. Isso demonstra o quê? Compaixão, sensibilidade, sentimento. Ele chorou ali em João capítulo 11, verso 35 do Evangelho segundo escreveu João, no momento em que Lázaro estava sepultado e ele viu ali Maria chorando, todas as pessoas chorando, ele também chorou. Veja que ele sentiu sede em João capítulo 19, verso 28, mostrando a sua condição humana na cruz, quando disse eu tenho sede, quando ele estava sendo crucificado. Depois você vai ver que ele experimentou a morte,
em João capítulo 19, verso 30, cumprindo sua missão redentora, quando ele entregou o seu espírito na mão do Pai e disse, e ali naquele momento ele expirou, diz o texto, ele veio à morte. Então ali a morte do Jesus homem, né? O homem morreu. Então 100% Deus, 100% homem. Em momento algum ele foi metade uma coisa, metade outra, e isso a gente defendeu muito bem na lição passada, através aí dos estudos do pastor Ezequiel Soares e várias outras referências nós mostramos sobre isso. Vamos ver aqui, por exemplo, a declaração de Gordon Fee, quando ele diz o seguinte: a humanidade de Jesus, demonstrada em suas emoções e experiências, não diminui sua divindade, mas revela a profundidade do amor de Deus pela humanidade. O Wayne Grudem, ele diz na teologia sistemática o seguinte: a morte expiatória de Jesus Cristo é o ponto central do Evangelho, onde sua humanidade é divina e se une ali tanto a humana como a divina para redimir a humanidade dos seus pecados. Então essa conjunção dessas naturezas é um mistério profundo da fé cristã. João nos mostra que Jesus não era apenas um ser celestial, distante, mas o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós, conforme João capítulo 1, verso de número 14. Mas vamos lá ao nosso segundo ponto da nossa revista: Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Esse é o nosso primeiro subponto. Essa revelação, ela ultrapassa todo o passado da história, tudo que estava descrito. Veja, por exemplo, quando ele diz, no princípio era o verbo, ele provavelmente tinha em mente o primeiro versículo de Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa conexão entre esses textos é poderosa, pois nos mostra que Jesus, o verbo, não apenas participou da criação, mas a própria expressão de Deus, a própria criação foi realizada por ele, pois João vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, antes que qualquer coisa viesse a existir, o verbo já existia. O termo, por exemplo, era no texto, grego, traz a ideia de continuidade, indicando que o verbo nunca teve um início. Ele sempre esteve lá. Não é aquilo que passou a existir a partir de um ponto, senão ele não seria eterno. Eterno é aquilo que não tem começo e nem tampouco fim. Então o verbo, ele é eterno, é pré-existente, antes do ventre de Maria, antes da criação. Porque quando tudo foi criado, ele estava presente, sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, por exemplo, que isso refuta a ideia de que Jesus foi criado, pois João afirma que ele existiu e que é Deus desde a eternidade. Quando João escreve, o verbo estava com Deus, ele usa a expressão do grego, prostonteon, ou seja, que indica uma relação de intimidade e distinta entre o Pai e o Filho. O apóstolo está estabelecendo aqui a doutrina da Trindade. Jesus é Deus, mas também é uma pessoa distinta do Pai. Então não é uma representação como alguns entendem, Não é três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses. É uma unidade composta. Então, isso foi muito bem defendido também na doutrina da Trindade que apresentamos na aula passada, e você pode conferir na nossa playlist do trimestre passado. As 13 lições estão disponíveis aí para que você possa conferir um pouco mais. Assim, João inicia seu evangelho com uma verdade grandiosa: Jesus é eterno, divino e é o centro de toda a existência. O escritor Stanley Orton, e vai me perdoando se meu inglês não estiver preciso, a gente fala mal o baianês, ele diz assim: Jesus, o verbo eterno, é a revelação suprema de Deus, transcende todas as revelações anteriores, estabelecendo um novo paradigma de relacionamento entre Deus e a humanidade. Wayne Grudem, ele diz que o princípio de João não é meramente cronológico, mas ontológico, pois ele refere-se à realidade eterna de Deus, na qual o verbo sempre existiu. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Vamos ao nosso segundo subponto: a natureza fundamental do verbo. No livro do Apocalipse, João volta a usar, por exemplo, uma descrição semelhante ao dizer, por exemplo, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir,
o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8. Veja que Jesus está falando de si. Aqueles que pensam aqui que Jesus era apenas um homem especial, dotado de sabedoria, de poder, porque alcançou um estado de perfeição. Não, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus e recebe toda adoração, assim como nós, né, damos ao Deus Pai, adoramos ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ao Deus que nós servimos. E aí ele vai dizer o seguinte: isso reforça a eternidade e a soberania de Cristo. O termo verbo, né, ele vem do grego logos, que significa palavra. E esse conceito era amplamente conhecido tanto no pensamento judaico como no pensamento grego. Veja, por exemplo, que no judaísmo a palavra de Deus era criadora, ativa e criadora. É por isso que o próprio João vai dizer que no céu três dão testemunho: o Pai, a palavra e o Espírito. Então veja que para o judeu a palavra de Deus, né, a sabedoria de Deus, era a fonte de toda a criação. A palavra também era associada à sabedoria divina, conforme Provérbios capítulo 8, verso 22 até o 30, sendo vista como uma extensão do próprio Deus. Isso era o pensamento que os judeus têm, o judaísmo tem. Então, quando João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, no princípio era a palavra e a palavra era Deus, então ele está tanto falando do conceito judaico, que havia no pensamento judaico, como havia no pensamento grego. Lógico que alguém vai dizer assim: não, mas no pensamento grego a filosofia mudou o entendimento sobre logos. Vários teólogos na filosofia, ou vários filósofos, melhor dizendo, têm pensamentos diferentes. Mas o primeiro pensamento, que era defendido por Heráclito, né, acerca da ideia do logos, ele diz o seguinte: o logos era entendido como um princípio racional que regia o universo. Ou seja, a palavra que dava ordem à organização universal do mundo, do cosmos, era a partir do logos. Então, quando João usa o termo logos, ele está tanto, né, atendendo aos judeus, ao pensamento judaico, como o pensamento grego. Ele está conseguindo convergir os dois grupos para entender a verdade que ele estava passando. Então Jesus, como Logo de Deus, é a manifestação da mente e do coração de Deus, expressão máxima de quem Deus é, conforme cita o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ao chamar Jesus de Logos, ele está dizendo que ele é tanto Deus criador, revelado aos judeus, quanto a razão suprema que os gregos buscavam para lidar ou gerar o mundo, a ordem do universo. Era isso que os gregos estavam buscando na sua filosofia. E João está dizendo: ei, eu tenho aqui a resposta para o que vocês estão procurando. Ele é o verbo que se encarnou, se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Oh, glória, né? Que palavra poderosa. Mas João vai além. Ele declara que esse Logo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do verbo, no verso 1 e 14 de João, capítulo 1, verso 14, é o evento central da história da salvação, onde Deus se revela plenamente em Jesus Cristo, conforme cita Mike Pilmer no seu livro Conhecendo as Doutrinas Sagradas. Então, aquele que era eterno entrou na história humana, tornando-se um de nós, para nos revelar plenamente quem Deus é. Irmãos, ninguém teria como conhecer Deus se não fosse na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a revelação do Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Então ele é a revelação de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. No princípio era o verbo, é o nosso terceiro subponto. João capítulo 1, verso 1. O Logos de João é a revelação pessoal de Deus, a palavra viva que se comunica com a humanidade, conforme William Menzer, na Doutrina Bíblica, né, o seu livro. O Ralph Higgs, ele diz que Jesus é o Logos encarnado, a expressão completa e final de Deus para a humanidade. A expressão no princípio, né, nos transporta para a eternidade. Nos leva quando tudo estava para começar. No princípio era o verbo, e o verbo sempre esteve com Deus. Antes que houvesse tempo, matéria ou qualquer coisa criada, o verbo já existia. João não diz que o verbo passou a existir, mas que ele sempre foi, sempre existiu. Esse conceito é apresentado por Paulo em Colossenses, capítulo de número 1, verso 16 e 17, onde Paulo afirma que
todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu, querido, e sempre vai continuar existindo, trazendo salvação para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ô glória! A doutrina da preexistência de Cristo é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus não é um ser criado, mas sim um Deus eterno. Veja, por exemplo, João capítulo 8, verso 58, que registra que antes que Abraão existisse, eu sou, fazendo uma clara referência ao nome divino revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso número 14, onde nós mostramos um pouco antes, mostrando que as várias declarações de Jesus, eu sou, né? Eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou, só retratando aqui, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a videira verdadeira, e ainda ele diz também, eu sou o pão da vida. Então, em todas essas declarações está João revelando o eu sou, conforme está em Êxodo capítulo 3, verso de número 14. No próprio prólogo, né, de João, estabelece 3 verdades essenciais. Naquela introdução do seu livro, o primeiro capítulo, ele está revelando 3 verdades importantes ali. Primeiro, a eternidade do Verbo, quando ele diz que Jesus sempre existiu. Segunda verdade, a distinção entre o Verbo e o Pai. Jesus estava com Deus. Não está dizendo que era a mesma coisa, mas está dizendo que ele estava com Deus. E há uma distinção entre Verbo e Pai. Então não é que Jesus é uma máscara ou uma das representações de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Diz que ele estava com Deus. E é tanto que a Bíblia vai mostrar essa distinção quando ele conversa. Jesus está sendo batizado e uma voz declara, este é o meu filho amado. Então, senão não seria uma loucura, uma simulação. Eu oro ao Pai, Pai, te peço tal, que a minha tendas e ressuscite a Lázaro. Quando ele ora ali para que Lázaro seja ressuscitado, ele pediu ao Pai para que o Pai fizesse. Então, seria uma simulação, ele falando com ele mesmo. Então, seria uma loucura isso, né? Mas há uma distinção, e João apresenta isso já no primeiro verso, quando ele diz que o Verbo e o Pai, né? O Verbo estava com Deus. E depois ele mostra a divindade do Verbo. Jesus era Deus. Então ele mostra que o Verbo também é Deus. Não é a ideia de que ele é uma pessoa evoluída, mas está dizendo que ele era Deus. Então João, logo no início do seu evangelho, desmantela qualquer ideia que negue a divindade de Cristo. Quando você lê o evangelho de João, como eu disse a princípio, é um evangelho profundamente teológico, e se ler com uma visão atenta, minuciosa, né, profunda do que você está lendo, você fica maravilhado e não tem como perder isso aqui. Quando você lê de forma natural, sem saber o que está lendo, só lendo como um livro histórico mais ou menos, né, você não consegue apreciar tanto, mas quando você passa a ter noção do que é a teologia, você consegue mergulhar e perceber a profundidade de cada defesa daquilo que João está passando, daquilo que João está defendendo. Ele, né, João, está afirmando com autoridade apostólica que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Querido, vamos ao terceiro e último ponto da nossa revista, que é a encarnação do Verbo. No primeiro subponto, João vai mostrar a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Ou seja, desde o início do seu evangelho, João estabelece que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Deu para você entender o peso, a profundidade do que João está declarando? Que ele é a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Ou seja, ele está mostrando Jesus como o Criador de todas as coisas. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus que trouxe à existência tudo o que vemos e conhecemos. Então veja que há outras religiões e elas não têm como negar que Jesus existiu e quem é Jesus. E às vezes mostra ele como um mestre. Uns mostram Jesus, por exemplo, como um profeta, alguém muito sábio, uma pessoa que era para inspirar um modo de vida. Não, meu irmão, ele é a única saída para a humanidade. Não há perdão de pecados, não há remissão, não há renovação, regeneração. Não há outro meio que o homem possa alcançar a vida
alcançar os céus se não for por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então veja que, no entanto, a verdadeira luz, que é Cristo, veio para dissipar essa escuridão e trazer vida às pessoas. Por isso que Jesus, ele é o que? A luz do mundo. O próprio profeta Isaías diz que aqueles que estavam à sombra, né, a escuridão, as trevas, raiou uma grande luz. Então Jesus é a luz. Muitos rejeitaram a Cristo, pois preferiram permanecer nas trevas, conforme João capítulo 1, do verso 10 até o 11. Diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, ele deu o privilégio, o direito dessas pessoas alcançarem a salvação. Mike Pilmer vai dizer no seu livro que a rejeição de Jesus pela sua própria gente revela a profundidade da escuridão espiritual que ele veio dissipar. O quão escura, o quanto nas trevas estavam essas pessoas que não conseguiram ver o resplandor, né, essa luz reluzir e brilhar sobre eles. Veja que Jesus, né, o próprio Deus, preparou e enviou uma testemunha, que era João Batista, para proclamar a vinda da luz ao mundo. João capítulo 1, versos 6 e 8. O evangelista João vai dizer que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem, né? Para que todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como luz para testemunhar da luz. Não era João que era a luz, mas ele era um testemunha, uma testemunha da luz. Testemunhava acerca da luz que haveria de vir para trazer salvação a todos os homens. Stanley Orton vai dizer que a luz que João descreve não é meramente uma iluminação intelectual, mas uma revelação da divindade de Cristo Jesus. Então, não tente aqui entender como o conhecimento, que os gnósticos diziam que o conhecimento salvava o homem. E quanto mais conhecimento, quanto mais iluminação da mente o homem estivesse, mais ele alcançava a salvação. Não é isso que João está defendendo. João está dizendo que ele é a luz que guia os homens para os céus, resplandece sobre as trevas, a mente que estava cega ou obscurecida pelo pecado. E é essa luz que é Cristo Jesus que ele veio trazer para trazer salvação a todo aquele que nele crê. João Batista, querido, foi um profeta que preparou o caminho do Senhor, anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No nosso segundo ponto, nós temos aqui o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. A rejeição da luz por parte de muitos não impediu que Deus cumprisse seu plano de redenção. Apesar das pessoas não compreenderem, estarem obscurecidas no pecado, estarem cegas, completamente cegas pelo pecado, completamente obscurecidas pelo pecado, mas isso não impediu que Jesus estivesse trazendo salvação, graça e redenção para todo aquele que nele crê. E é isso que nós alcançamos, o privilégio de nos tornarmos filho de Deus. E aqui é bom que tem aqui o chamado beabá do evangelho. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que nós somos filho de Deus, e quem é filho de Deus é deusinho também, né? Filho de peixe é peixinho também. A pessoa comete um erro muito grave quando ele diz isso. Entenda que filho de Deus, nós somos filhos por adoção. A filiação divina é um presente de Deus concedido. A Bíblia diz que quem recebe Jesus ganha o direito de ser filho de Deus. Nós somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Filho nós somos por adoção. Então, nós não temos o DNA de Deus, como algumas pessoas ensinaram ou ensinam por aí. Ah, o meu sangue tem o DNA de Deus. Não é bem assim. Nós somos filhos por adoção. Quando recebemos Jesus, nós ganhamos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nós não temos o poder, os poderes que o Todo-Poderoso tem. Nós não somos deusinhos. Chega até na mensagem a pessoa ilustrar que nós temos até a capacidade de criar coisas que são milagrosas, como um avião, dominar o espaço e a lua, o telefone, coisas semelhantes. Completamente um desvio doutrinário daquilo que a palavra de Deus apresenta. A palavra nos diz que, João nos ensina que aqueles que receberam a Cristo, receberam também o privilégio de se tornarem filhos de Deus.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cada pessoa, cada ser humano existente na face da terra é uma criatura. Eu e você somos criaturas. Todos os seres humanos, todos, sem exceção, criaturas. Nós somos criados e não gerados de Deus. Quando falamos de ser criado e ser gerado, porque aquilo que é gerado tem a mesma essência, o mesmo DNA. Então, se nós fôssemos gerados de Deus, nós teríamos, de fato, seríamos deusinhos, como alguns defendem. Mas nós somos criados, criatura. E a criatura, ela não é criada com a mesma essência, com o mesmo DNA. A imagem e semelhança não diz que nós somos todo-poderosos, nós somos imutáveis, nós somos eternos, não. Tudo isso são dons, são atributos incomunicáveis de Deus. Nós não temos esse poder. Nós temos aquilo que é concedido pelo Pai mediante a graça, salvação, alegria, né? Amor, paz, esperança, o fruto do Espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós ganhamos o direito. Nós concordamos que Jesus é o Filho de Deus, reconhecemos isso, nós ganhamos o direito de se tornar filho de Deus por adoção. Essa filiação não é alcançada por descendência natural, nem por esforço humano, mas é um dom divino concedido pela graça mediante a fé. No verso 13, olha o que João diz: os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram nem da carne nem do sangue, mas nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus, nascidos da água e do Espírito. Então é uma filiação que é uma adoção realizada por meio da graça de Cristo Jesus. Então, com esse entendimento básico, a gente desfaz todo entendimento que outras pessoas têm, falta desse conhecimento aqui, e às vezes até conhece, mas acaba se desvirtuando ou se equivocando. Os judeus, como povo escolhido, haviam recebido as promessas de Deus, entretanto muitos rejeitaram a bênção da salvação, abrindo caminho para que os gentios fossem incluídos no plano divino. O apóstolo João afirma essa verdade em sua primeira epístola: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Na primeira carta, João, capítulo 3, verso de número 1. Cláudio Lourdes de Andrade vai dizer o seguinte: a filiação divina é um presente da graça de Deus, concedido a todos que creem em Jesus Cristo. A encarnação do Verbo torna possível a nossa adoção como filhos de Deus, um privilégio que transcende todas as barreiras étnicas e culturais, conforme é escrito pelo pastor Ezequias Soares no Manual de Apologética Cristã. Tornar-se um filho de Deus é um privilégio inigualável, pois significa viver em relação direta com o Pai Celestial. E no nosso terceiro e último subponto, já terminando, a manifestação e habitação do Verbo. A expressão Verbo se fez carne e habitou entre nós. Carrega isso aqui, querido, um significado profundo. No texto grego, a palavra traduzida como habitou, né, que é eskenose ou eskene, que significa literalmente armar a tenda ou tabernacular. A ideia de tabernáculo aqui evoca a presença de Deus no Antigo Testamento, mas agora essa presença é manifestada através de Jesus Cristo, conforme William Mason. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo construído por Moisés, um local onde sua presença se manifesta entre o povo. Agora a Bíblia está revelando que Deus habita em nós, não mais em um templo feito por mãos humanas, conforme Atos capítulo 17, verso 24, quando Paulo está fazendo aquele discurso ali em Atenas, ele vai dizer: olha, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. Veio morar entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Emmanuel. A encarnação é um mistério grandioso. Essa verdade desafia nossa compreensão e nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o amor divino. Em Cristo podemos ver a plenitude da graça e da verdade, conforme João capítulo 1, verso 14, conforme João também diz assim: a palavra se tornou corpo e viveu entre nós. Este é aquele de quem falei: aquele que vem depois de mim ultrapassa-me, porque já existia antes de mim. De sua plenitude todos nós o recebemos, graça sobre graça. Ele não apenas veio ao mundo,
mas trouxe consigo a revelação completa do Pai. Como ele mesmo disse, quem me vê a mim, vê também o Pai. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, meu irmão. Que coisa profunda esse estudo. Ore, coloque o coração naquilo que você foi ensinar, mergulhe nesse texto e você vai ver que coisa gloriosa Deus está trazendo para nós. Eu quero concluir essa aula dizendo que nesta lição começamos o estudo do Evangelho de João, destacando sua relevância e propósito na vida da igreja. A partir das próximas aulas, quando a gente começar a tratar sobre o novo nascimento e tantas outras doutrinas que virão daqui para frente, você verá que profundidade, que relacionamento maravilhoso João vai nos chamar para viver com Jesus Cristo. Não perca as aulas, não perca cada mensagem que nós vamos postar aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai ficar inteirado. Vimos aqui que a revelação de Deus e a sua intervenção na história torna João uma obra única no Novo Testamento. Através da encarnação do Verbo, a luz plena foi trazida através daqueles que creem, tornando-se filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra, que a paz de Cristo reine no seu coração. E não se esquece, dá o joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho, seja membro do nosso canal. É muito importante que você coloque aqui um comentário e compartilhe com mais pessoas, para que outros também sejam edificados para a glória de Deus. A partir desse vídeo aqui nós vamos postar com uma semana de antecedência, sempre antes, né, do domingo, bem antes, 8 dias, 10 dias antes nós vamos estar postando, nós nos preparamos para isso e eu tenho certeza que você será muito bem edificado em ficar aqui no nosso canal. Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja no seu coração e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.